Comentários, né, sobre a aula do dia 31/8 da professora Simone, lá no Centro de Mídias, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A aula lá, então, é muito corrida, né? Então, às vezes, não dá para ela aprofundar algumas coisas. Então, essa aula aqui, a gente vai dar uma aprofundada e fazer alguns comentários, né? Então, a aula vai falar sobre as forças de Van der Waals. Aparece que parte 1, né? Então, deve ter uma sequência na semana que vem. E a gente vai comentar também essa sequência, tá? Vamos lá. Então, o que são forças intramoleculares e intermoleculares, né? Então, na realidade, esse termo aqui, forças de Van der Waals, elas são forças intermoleculares, né? A gente vai diferenciar um pouquinho das intramoleculares para vocês terem uma noção melhor de como a coisa funciona. Na realidade, o termo intermolecular, ele não é assim muito adequado para substâncias iônicas e para substâncias metálicas, né? Ele é mais utilizado assim para aquelas substâncias covalentes que têm a possibilidade de formarem moléculas, né? Cuja principal representante para a gente assim, no nosso dia a dia vai ser tipo H2O, que a gente bebe, né? O O2 presente no ar atmosférico, o N2 presente no ar atmosférico também, né? Mas quando a gente tem uma ligação iônica, que força prende um átomo ao outro? Na ligação iônica eu tenho um íon positivo e um íon negativo. Sinais contrários, esses íons então têm uma força de atração elétrica que os liga. Na ligação covalente, átomos compartilham elétron. Então, esse compartilhamento de elétrons entre oxigênio e hidrogênio faz com que eles permaneçam unidos. Então, na covalente vai ser o compartilhamento. Na ligação metálica, o que acontece? Os átomos metálicos se transformam em íons positivos, perdem seus elétrons e a circulação desses elétrons pela estrutura dos íons positivos é que vai manter a coesão, a atração, né, que mantém esses átomos juntos. Isso aí seria o que é intramolecular, né? Embora o termo, eu já falei, seja adequado mais para moléculas covalentes, né? Então, para compostos iônicos e metálicos, ele não é tão adequado. Intermolecular, o que é? Se eu pegar, por exemplo, uma molécula do tipo do HCl, quem tem mais força para puxar esse par de elétrons que fica aqui no meio? No caso aqui é o Cl, então ele vai puxar o par para perto dele, ele vai ser um dipolo negativo, né? Ele vai ser um polo negativo, e aqui vai ser um polo positivo. A presença de dois polos aqui na molécula vai permitir que eu possa chamar essa molécula de dipolo. Então, muitas vezes vai aparecer dipolo permanente, dipolo. E dipolo permanente é a mesma coisa, porque não tem o que faça esses dois polos aqui se inverterem ou deixarem de aparecer, né? Então, dipolo e dipolo permanente é a mesma coisa. Então, se o Cl é o lado negativo e o H é o positivo, quando essa molécula aí, se encontrar, chegar perto de uma outra molécula do mesmo tipo, o que vai acontecer? Vai acontecer uma interação de atração. Essa atração é que a gente chama de força intermolecular, ou seja, fora da molécula, não é dentro como a intramolecular. Agora, existe força de atração intermolecular entre moléculas que não tenham esses polos? Tem. Por quê? Porque essas moléculas aparentemente não têm esses polos, mas quando elas estão em grupos e estão agitadas, uma colide com a outra, e essa colisão de uma com a outra vai fazer com que os elétrons das suas estruturas se dispersem de forma heterogênea dentro da molécula, fazendo com que surjam polos positivo e negativo
instantâneos, ou seja, ele aparece e some, aparece e some, aparece e some. Então, esses dipolos, eles são chamados de dipolos instantâneos. Então, eles não são permanentes, eles são momentâneos. Aparece e desaparece, aparece e desaparece. Consequentemente, a força de atração aqui é mais fraca do que nos dipolos permanentes. Então, a gente já começa a estabelecer uma relação de força aí. E aí, aquele negócio, né? Sempre tem aquelas situações, we are the champions, né? Aquele top, aquela coisa toda. Então, o máximo em termos de atração intermolecular vai acontecer quando a gente tiver as ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio elas vão acontecer quando eu tiver ligação de H com F, de H com O e de H com N. Só acontece nessas três situações. E são os dipolos mais fortes possíveis. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, o oxigênio puxa o par de elétrons para ele, então ele vai ser o polo, né, na realidade negativo. O hidrogênio vai ser o positivo. Isso aqui também é um dipolo permanente, mas eu vou dizer assim, ele é um dipolo permanente especial. As atrações vão ser superiores aos dipolos comuns. Então comuns. Vamos relembrar então, quem é que pode ser dipolo especial? H com N, H com O e H com F. Todos os outros dipolos são dipolos comuns. A força de atração dos dipolos comuns é menor que a força de atração que acontece entre as moléculas que têm o dipolo do tipo ligação de hidrogênio, né? Então, como é que seria essa atração? Se eu tiver uma outra molécula aqui, ó, de água, já que o oxigênio é a parte negativa e o hidrogênio é a parte positiva, ó, as moléculas vão se alinhar e vai existir uma força de atração intermolecular muito intensa aqui, que a gente chama de ligação de hidrogênio. Quem que estudou isso aí? Johannes Diederik van der Waals, né, holandês, né? Então, essas forças elas foram estudadas pelo Van der Waals. Ele viveu de 1837 até 1923, né? E as forças são íon dipolo, dipolo-dipolo, forças de dipolo instantâneo ou induzido, que a gente viu lá atrás, né? De moléculas apolares. E as ligações de hidrogênio. Vamos ver o que é cada uma dessas. O que é essa força íon dipolo? Quando eu colocar, por exemplo, NaCl em água, o que vai acontecer? O Na é positivo, o Cl é negativo, é ligação iônica. Então, na água ele separa. Fica Na+, mais Cl menos. Aí, as moléculas de água, que elas são dipolos, elas vão correndo se orientar, se alinhar com esses íons. As moléculas de água vão mostrar para o Na, que é positivo, o seu lado negativo. E para o Cl, que é negativo, elas vão mostrar o seu lado positivo, como mostra aqui a imagem. Então eu tenho aqui o Cl, ó, ele rodeado por moléculas de água, mostrando para ele o seu lado positivo, olha só. Por que está mostrando o lado positivo? Porque o Cl ele é negativo, então é aquela questão dos sinais contrários, polos opostos se atraem. E aí eu tenho aqui o Na+, ele é positivo, então a água vai mostrar para ele a sua parte negativa, ou seja, os átomos de oxigênio. Então isso aí é a interação íon dipolo. Ela chega a ser mais forte até que as interações de ligação de hidrogênio. Forças dipolo-dipolo, a gente já viu lá atrás. Então, eu tenho o Cl, ele puxa mais os elétrons para ele, então ele vai ser o lado negativo da molécula.
O hidrogênio fica desprovido de elétrons ao lado positivo, então entre o positivo e o negativo ocorre atração. Essa força de atração, ó, sempre que dois átomos diferentes se ligam, um vai ter mais força que o outro para puxar o elétron, então obrigatoriamente vai ter um polo positivo e negativo. A gente vai falar que essa molécula é um dipolo. E como os átomos são iguais, não tem o que vai fazer eles compartilharem esse elétron de forma igual, porque um é mais forte que o outro, ele vai ser beneficiado. O que é mais fraco para puxar os elétrons, ele sempre vai ser positivo, não tem jeito. Por isso que chama dipolo permanente. As forças de London, que elas têm a ver com os dipolos instantâneos. Uma molécula induz a outra a ter um dipolo momentâneo, instantâneo. Aparece, desaparece. Aparece, desaparece. É mais fraco, mas está ali. Então, a gente sabe pelo dia a dia que essas forças, elas têm uma razão de ser e se fazem valer. Por exemplo, quando a gente vê o gelo seco, a gente não imagina que aquela pedrinha de gelo, né, que a gente tem que bater para quebrar, a interação que faz com que as moléculas fiquem no estado sólido ali é uma interação do tipo de polo induzido. Então a gente não pode também desprezar esse tipo de interação. Olha aqui, ó, as moléculas bonitinhas, com distribuição de elétrons homogênea, né? Aí uma vai colidindo com a outra, o que vai acontecer? A distribuição de elétrons se tornou heterogênea, ó. Os elétrons estão desse lado da molécula, então isso aqui é o lado negativo. O lado de cá ficou o núcleo desprovido de elétrons, esse aqui é o lado positivo. Aí ela vai induzindo as outras moléculas a terem também esse dipolo, a formarem esse dipolo. Depois a agitação vai desfazer, daqui a pouco forma de novo, é uma coisa que está continuamente acontecendo. É um dipolo instantâneo e induzido, uma vai induzindo a outra. Induziu, voltou ao normal, daqui a pouco induz de novo e a coisa vai indo. Fraquinho, fraquinho, mas existe e se faz valer, se faz mostrar aqui no nosso mundo real. Aí vem o top. We are the champions. É aquela questão do hidrogênio ligado em oxigênio, ligado em flúor e ligado em nitrogênio. A gente vai chamar essas interações fortes, atrativas, de interações ligação de hidrogênio. Antigamente era chamada ponte de hidrogênio. Então, ó, o oxigênio é o lado negativo, hidrogênio é o positivo. Ó, negativo, positivo, entre eles a atração. Como é que chama essa atração? Ligação de hidrogênio. O flúor, gente, é o cara mais eletronegativo da tabela, tá? Então ele é o negativo, o hidrogênio é o positivo, negativo, positivo. Quando as moléculas se aproximam, muita força de atração entre elas, ligação de hidrogênio. Ligação de N com H. O N é o cara, ele puxa elétron para ele é a parte negativa. Hidrogênio, você reparou, gente? Ele é sempre positivo da história. Fraquinho para puxar elétrons. Então, quando as moléculas se aproximam, né, positivo atrai negativo. E a interação aqui a gente chama de ligação de hidrogênio. Antigamente, você vai ver nos exercícios de livros mais antigos, vestibulares mais antigos, a gente vai ter que eles chamavam isso aí de ponte de hidrogênio. Aqui, ó, ligação O com H e N com H. Então, essa interação ela pode acontecer, a ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, ela pode acontecer entre moléculas iguais ou pode acontecer entre moléculas diferentes, tá ok? Não precisa ser molécula igual, não. É o que a gente falou. Qual que é a mais fraca de todas? É o dipolo instantâneo, que ele é assim, forma, desforma, forma, desforma, forma, desforma, ele fica fraquinho. Por quê? Porque ele não é permanente, ele é induz, para, induz, para, induz, para e assim vai. Aí a gente tem aquelas moléculas polares, né, que a gente viu lá o HCl, o Cl puxa mais o elétron para ele, então o H fica desprovido. E como eles são diferentes, isso aí vai acontecer sempre, dipolo permanente. Então a gente fala que é um dipolo com o outro. Um dipolo com o
outro. Então, é interação dipolo-dipolo. Aí vem as ligações de hidrogênio, e as mais fortes é quando um íon está, por exemplo, na água e ele interage com ela. Então, relembrando, quais são as interações mais fracas? Dipolo induzido ou instantâneo, o dipolo permanente, a ligação de hidrogênio e depois é o íon dipolo, né? Certo. Consequências. Quanto mais interações intermoleculares, mais forte uma molécula vai agarrar a outra, e a gente vai ter que a temperatura de ebulição aumenta. Fica difícil transformar em vapor, tirar a molécula do líquido para ir para o vapor. Por quê? Porque quando ela está lá no líquido, as colegas vão ficar segurando ela aqui, ó. Então, não vão deixá-la sair e a temperatura de ebulição vai ser alta. Olha aqui, ó. Isso aqui é dipolo, dipolo e dipolo. Só que esse aqui é aquele dipolo We Are The Champions especial. É ligação de hidrogênio. Então, quem tem a maior temperatura, mais alta temperatura de ebulição? O dipolo top especial, né? Então, quando eu comparo dipolo comum com dipolo especial, quem tem temperatura de ebulição mais alta? O dipolo especial. A regra de solubilidade. Moléculas polares, ou seja, os dipolos se dissolvem em outras moléculas que também são dipolos. Moléculas que têm dipolo induzido ou apolares se dissolvem também em outras que são apolares. A água, eu sei que ela é polar. Então, se o álcool se dissolve nela, ele também é polar. Eu sei que a água não dissolve a gasolina. Se ela não dissolve a gasolina, é porque a gasolina é apolar. Mas a gasolina dissolve o querosene, quer dizer que ele também é apolar. Igual dissolve igual. Gasolina, que é apolar, e a água, que é polar, gente. Então, quando eu colocar água e gasolina juntas, quem vai ficar em cima? Gasolina. Quem vai ficar embaixo? A água. É um problema de densidade. Mas o fato de um não se misturar com o outro, um não dissolver no outro, não tem a ver com densidade. Então, como uma não consegue interpenetrar a outra, a lei da densidade vale. O mais denso embaixo, o menos denso em cima. Mas não é por isso que a gasolina fica por cima. Ela fica por cima por ser menos densa, a água embaixo por ser mais densa, mas elas não se misturam na realidade. Por quê? Porque a gasolina é apolar, os compostos que estão na gasolina são apolares e a água é polar. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar e polar não dissolve polar. Então é sempre os iguais. Por que o NaCl se dissolve em água e não se dissolve em óleo? Lembrando sempre que o NaCl, a gente viu lá atrás, gente, é Na+, Cl-. Então, isso aqui é polar. Toda substância iônica é polar, porque ela tem lado, tem um átomo que é positivo, negativo e outro que é positivo. Isso é polar. Então, aonde o sal de cozinha vai se dissolver? Tipo em água, que água também é polar. E por que ele não dissolve em óleo? Se ele é polar e não se dissolve em óleo, é porque o óleo é apolar. E vamos ver isso aí. Então, gente, o óleo, ele vai ter aqui, tá o exemplo do óleo do ácido oleico, né? Então, a gente tem que o NaCl é polar. O ácido oleico, ele vai ter lá na ponta um carbono ligado em oxigênio. Eles são diferentes, então isso aqui a gente vai ter a possibilidade de fazer interação dipolo-dipolo dali, porque isso aqui é um dipolo. Isso aqui, O com H, tem a possibilidade de fazer ligação de hidrogênio. Então, não é porque o óleo é totalmente apolar que ele não dissolve o sal, que é o NaCl. Ele tem parte polar, mas, no entanto,
comparado com essa parte polar aí, olha quanto que ele tem de apolar. Porque tudo que está aí como apolar é constituído por carbono e hidrogênio. Tudo que é constituído por carbono e hidrogênio sozinho, assim, só os dois, vai ser apolar. Então, às vezes, eu até tenho algo polar na molécula, mas a porção apolar é tão grande que esse apolar acaba imperando e aquela substância, mesmo tendo as duas características, a característica apolar vai dar as cartas, ela vai determinar as características. Moléculas que são polares e apolares ao mesmo tempo. Isso acontece com os álcoois. Esse cara aqui, ó, é o metanol. Teve um tempo que a gente importava dos Estados Unidos e vendia no posto para pôr no carro. E esse aqui é o que a gente produz aqui a partir da cana, que é o etanol. Então, o que eu reparo? O etanol e o metanol, ó, metanol e o etanol, tem porção apolar? Tem. Mas ligado nele tem uma possibilidade de fazer ligação de hidrogênio, olha só. Eu tenho OH. Então, esse OH, enquanto a parte apolar é pequena, é o OH que vai dar as cartas. E a gente pode dizer que para essas duas moléculas aí, metanol e o etanol, elas são moléculas que, apesar de terem parte apolar, elas são moléculas polares. Então, elas são muito solúveis em água. Só que aí, quando eu vou colocando hidrogênio, hidrogênio e carbono, hidrogênio e carbono, hidrogênio e carbono, hidrogênio e carbono, e vou para aqueles álcoois de cadeia carbônica muito longa, a porção apolar, ela se torna mais importante que a polar, como a polar ficou pequenininha diante da apolar. Então, o que a gente pode dizer? Esses álcoois que têm grande porção apolar, eles passam a ser insolúveis em água, tá? Por quê? Porque o apolar imperou. Sabe-se que o octano é o principal hidrocarboneto da gasolina. Por que não se usa o butano? Primeira coisa, o butano, gente, ele é um gás e o octano, ele é um líquido. Para vender lá no posto é muito mais fácil vender o líquido do que vender um gás. A bomba para vender líquido é muito mais barato o equipamento do que um equipamento para vender gás lá, a granel. Ah, eu quero R$10. Não é igual vender botijão lá na sua casa, que leva o botijão e deixa lá. É eu esguichar lá para dentro do carro o gás. Além de perigoso, muito mais perigoso, o equipamento é mais caro. Ah, mas por que o butano, ele é um gás e o octano, ele é um líquido? Porque olha só, butano quer dizer que ele tem 4 carbonos, C4H10. Então, quando eu desenho duas moléculas de butano aqui, ó, as interações apolares que acontecem entre uma e outra. Mas quando eu desenho uma molécula de octano, olha o tamanho, é o dobro do tamanho. Então, se tem o dobro do tamanho, vai ter o dobro de interações que, embora sendo interações tipo de dipolo induzido, que as moléculas são apolares, a composição dele é CH, são interações mais fortes do que no butano. Isso faz com que o octano, as moléculas se aproximem tanto que force que na temperatura ambiente ele seja um líquido. Então, a diferença entre o butano e o octano é o seguinte: no butano são 4 carbonos e tem hidrogênio pra caramba também. No octano são 8 carbonos e hidrogênio pra caramba também. Só que o tamanho maior da molécula do octano vai fazer com que ele, né, além de ser mais pesado, o tamanho vai fazer com que as interações sejam mais intensas, tem mais interações. Isso aí aproxima mais as moléculas, então permite que as moléculas não estejam na fase gasosa, e sim na fase líquida, né? Então o octano é muito mais fácil de ser vendido como combustível do que o butano. Olha aqui, ó, C3, C4, C5, C6, C8, C16. E hidrogênio pra caramba, né? Que é a característica dos hidrocarbonetos ter composição só carbono e hidrogênio e por isso serem apolares.
Mas conforme essas moléculas vão aumentando, a temperatura de ebulição também vai aumentando. Então eu saio de menos 42 graus lá até negativa temperatura, passo por próximo de zero, passo por perto da temperatura ambiente, ultrapasso a ebulição da água e vou muito além disso, quase 300 graus. Aumenta o tamanho da molécula apolar, aumenta a atração, e isso faz com que a temperatura de ebulição aumente. Por quê? Porque as moléculas, elas ficam se segurando umas às outras e impedindo que elas vão para o estado de vapor. Comparando uma molécula polar com uma apolar, aonde a interação é mais intensa? Na polar. E menos intensa? Na apolar. Apolar, olha só, átomos iguais ligados sempre vão gerar apolares. Não tem diferença, um puxa o elétron mais que o outro. Se não tem um que puxa o elétron mais que o outro, eles vão ser apolares. Aqui já é diferente, ó. Olha como a densidade eletrônica do lado do cloro é maior. Quer dizer que essa porção aqui é mais negativa do que essa. Os elétrons vêm mais para cá. Então a gente pode dizer que como a molécula tem polos, ali é um dipolo, então tem mais atração. Então, se a atração é mais alta, a temperatura de ebulição também vai ser mais alta. E isso acontece porque o Cl2 é uma molécula apolar, então vai ter os dipolos instantâneos, que são atrações mais fracas, e o HCl é um dipolo permanente, que é um tipo de interação que não é assim uma ponte de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio, mas já é bem mais forte do que os dipolos instantâneos. Vamos testar os conhecimentos. Qual das moléculas abaixo pode estabelecer com H2O interações intermoleculares do tipo de ligação de hidrogênio? Lembrando que ligação de hidrogênio acontece quando tem FH, NH e OH. Então é só ver qual das moléculas tem alguma dessas características. Não tem, não tem, não tem, não tem, e aqui tem, ó, NH. Então NH3 é que é possível de estabelecer com a água ligações de hidrogênio. Podem estabelecer entre suas moléculas do tipo ligação de hidrogênio, moléculas podem estabelecer interações do tipo ligação de hidrogênio às moléculas. Agora que eu li direitinho. Para ter interação do tipo ligação de hidrogênio, tem que ter, lembra? FH, NH ou OH. Não tem, aqui tem e aqui tem. Então, quem que pode estabelecer? Essa pode estabelecer com essa aqui. Então, quem pode estabelecer ligação do tipo ligação de hidrogênio, interação do tipo ligação de hidrogênio, é a 2 com a 3, ou a 3 com a 2, se preferir. Nos processos abaixo são rompidas, respectivamente, interações dos tipos. Vamos ver o que acontece aqui. O que está acontecendo nesse primeiro? A água está no meio líquido e passa para o meio gasoso, mas a molécula de água fica inteirinha. Então ele está vencendo ligação intermolecular. Que aqui no caso, como tem OH na água, né? A gente vai falar que esse tipo de ligação intermolecular que está quebrando aí vai ser do tipo ligação de hidrogênio. Agora, o que está acontecendo aqui? Aí eu tenho lá, ó, H2O, né? Como é que é o H2O? Assim, H, O e H. O que eu estou tendo lá do outro lado? H ligado em H, que é o H2, e O ligado em O, que é o O2. Para isso eu teria que fazer isso aqui, ó. Tem uma outra molécula de água. Aí eu vou lá
quebra essa ligação aqui, e quebra essa ligação aqui, e quebra essa ligação aqui, e quebra essa ligação aqui. Esse se liga com esse, forma um H2. Esse se liga com esse, forma H2. Esse se liga com esse e forma um O2. Então, o correto lá balanceado seria eu formar 2 de H com H e 1 de O com O. Reparou que aqui eu quebrei ligações que estão dentro da molécula. São ligações intramoleculares, né? Então, eu quebrei ligação de hidrogênio no caso 1, que é a ligação intermolecular. E quebrei ligação intramolecular, que é a ligação covalente, no 2. Então, a gente vai ter isso aí em qual das opções lá? Vamos ver. Lá na letra D, ó. Ligação intermolecular primeiro e intramolecular depois. Então, nossa letra D. Beleza. As pontes de hidrogênio aparecem quando o hidrogênio está ligado a um elemento muito eletropositivo? Não, eletropositivo é elemento que quer jogar elétron fora, não quer atrair para ele. Quando o hidrogênio está ligado a um elemento muito eletronegativo, claro, por isso que vem aquele FON que a professora Simone falou lá. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, o que acontece? São os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Letra B, com certeza. Aí, aqui, ó. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade, se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e o polietileno glicol, né? Então, você passa esses cremes baseados nesses materiais na pele para a pele ficar úmida, não ficar ressecada. A retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila, que são esses OH aqui, dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente, no ar. Então, o umectante vai puxar a umidade que está no ambiente, lá na sala da sua casa, no seu quarto, no banheiro, para grudar na sua pele. E aí ele quer saber essa atração que ele vai exercer sobre as moléculas de água que estão no ar, são de que tipo? Olha só. A molécula de água está no estado de vapor lá no ar. Você está vendo que tem um grupo OH aqui? OH lembra ligação de hidrogênio. Então essa atração aqui, ó, que vai acontecer entre o material que está no creme e as moléculas que estão no ambiente, é ligação de hidrogênio. E outra coisa, lembra o panetone, que ele é úmidozinho, coisa e tal? Por que ele é úmido? Porque eles colocam glicerina lá na constituição da massa do panetone para ela atrair as moléculas de água do ambiente. Então, letra E, ligações de hidrogênio. Observe a tabela de pontos de ebulição. O ponto de ebulição da água é anômalo. Anômalo quer dizer fora do normal, em relação aos demais compostos da família do oxigênio, que vão ser o enxofre, o selênio e o telúrio. Então, as substâncias que os elementos da mesma família do oxigênio formam com hidrogênio, todas elas têm temperatura de ebulição abaixo da temperatura da água. E ele está perguntando aqui, ó, o quê? Ele está perguntando o porquê disso. Isso aí é tranquilo, né? A água vai fazer o quê? Entre suas moléculas faz ligação de hidrogênio. Se faz ligação de hidrogênio, a ligação de hidrogênio é sempre mais forte que a interação dos dipolos comuns. Então vamos ver, porque as moléculas de água são mais leves. Existem pontes de hidrogênio entre as moléculas de água. Beleza? Beleza? Então é só agora fazer os exercícios e acabou.